falei carta aos Hebreus? E é a carta aos Hebreus. Sabe, Hebreus capítulo 13, versículo 20. Obrigado, diácono que trouxe água. Foi o Rogério, não foi? Não? Mas eu vi ele com a... Quem foi que trouxe? Hã? Foi quem? Hã? Ah, Jorge. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus. Tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus. Tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus. Já sabe, quando eu repito assim, o que vai acontecer? Tá ali? Vai estar. Tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus. Amada igreja, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus. Agora a letra está ali, hein? Vamos falar com vigor da ressurreição? 1, 2, 3, já! Tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus. Eu quero ser rápido mesmo, Tiago. Cadê o nosso maestro? Quero ser rápido, mas eu tenho que dar essa reflexão antes de cantarmos, né? O coral cantar e eu, né? Uma dessas eu vou voltar a cantar, hein? Eu estou com saudade, não é? Cantei muito em cantata nessa igreja. É lindo. Ele me chama, viu? O maestro me chama sempre. Eu e Kel. Irmãos, a cantata tá linda, viu? Ah, o maestro ali, ó. Você tá bonito, hein, rapaz? Fala assim, tá mais, né? Irmãos, existe às vezes um equívoco de nós evangélicos pensarmos Páscoa apenas sob a ótica da ressurreição. Claro, se não houvesse ressurreição, é vã a nossa fé, não é, irmão Leonel? É vã a nossa fé. Mas eu percebo que os evangélicos, nós, eu me incluo, e tenho muito orgulho de ser, falei aqui de manhã na ceia, neto de pastor, filho de pastor, pastor, irmão de pastor, genro de pastor, né? Mas eu percebo, nós evangélicos só colocamos alguma coisa normalmente em Páscoa, no domingo da ressurreição. Talvez é o medo de acharem que vamos venerar a cruz, ou vamos adorar um Cristo morto. Às vezes é um temor disso. Mas sabe, irmã Andréia, diaconisa Andréia, nós temos que entender que a Páscoa é um todo. E eu queria baseado na carta aos Hebreus, vou ler sempre um versículo de Hebreus. Claro, posso puxar um de outro também, mas os meus tópicos serão todos em Hebreus. Falar pelo menos de 5 aspectos importantes do contexto da Páscoa. Porque o propósito do cumprimento da Páscoa para a igreja está dentro do plano redentor de Deus, o plano redentor do nosso Deus. Isso abrangeu várias fases.
Nós vamos estar com a carta aberta onde? Hebreus. Primeiro, indo direto ao assunto, sem prelúdio, introdução, logo direto, temos que entender o aspecto do o Filho Eterno. Repita comigo: o Filho Eterno. Não é esse repita comigo, não é um método meramente emotivo, não. Ele é importante até como aspecto de memorização, né? De memorização. Então, o Filho Eterno. Hebreus capítulo 1. Se puder ler comigo, do 6 ao 8. Não, do 1 ao 6, por favor. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 6. Tendo Deus, ou havendo Deus, pode ficar alguém ali? Eu sei que que não esteja no coral, a gente tem que ter sempre domingo alguém ali. Por favor, eu preciso. Quem puder, seria muito bom, porque os textos são importantes. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, obrigado filhão. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo, sendo ele o esplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E para fechar essa leitura, o versículo 8: mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Para começar, o Cristo que nós cremos, da Páscoa, o Cristo da Páscoa é o Filho Eterno. É o Filho Eterno. Qual é eterno com o Pai? Estudamos na escola dominical. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vocês que vão dizer. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: me recuso a dizer. O pastor René está assim, não acredito que eles não vão falar. Evangelho de... eu que pedi, né, Julinha? Então vamos ler todos. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Até a Maria leu ali. Eu não sei se é Maria ou se é outro personagem, mas tá uma bênção ali, ó. Irmãos, mas do Filho diz: o teu reino, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Primeiro aspecto na carta aos Hebreus é que ele é o Filho Eterno. Segundo, ele é o Verbo encarnado. Primeiro é qual? O Filho Eterno. Segundo é o Verbo. Primeiro, ele é o. Segundo, ele é o Verbo encarnado. Isso está em Hebreus? Sim. Hebreus 4:15 diz assim: porque não, Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, aleluia, como nós, em tudo foi
tentado. Aí não é o Filho eterno. Deus jamais deixa de ser Deus, mas aí já é uma só natureza, duas naturezas em uma personalidade. Agora é o homem, até porque Deus não pode ser tentado, amém? Mas aqui é o Verbo encarnado que em tudo foi. Isso é coisa de fé, porque em Hebreus diz que do Filho diz o teu reino, o teu trono, ó Deus, do Filho. Mas agora o Verbo encarnado em tudo foi tentado. Isso significa a sua natureza humana. Jesus 100% homem. E João autentica isso, porque em João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas no versículo 14 diz: e o Verbo se fez, tabernaculou entre nós. Tudo isso está no contexto da Páscoa. O Filho eterno, Deus. Segundo, o Verbo encarnado, em tudo tentado, sofreu, teve fome, teve sede, dormiu. Jesus dormiu? Jesus comeu? Sentiu dor? Jesus gostava de um peixinho frito, feito ali, os apóstolos faziam. Frito, cismei com frito. Assado, obrigado, pastor. Um peixinho assado, né? Frito não tinha nem na época, né? Um peixinho assado, né? Pãozinho com peixe. O Verbo encarnado. Essa é a fé cristã. Estão anotando os tópicos aí? Primeiro, o Filho eterno. Valeu, presbítero Leonel. Segundo, o Verbo encarnado. Tudo em Hebreus. E agora o terceiro, já encerrando, que o Tiago falou: Senhor, a palavra é boa, Senhor, mas se ele se estimular, vai direto. Já está acabando, Tiago. Terceiro, a oração no Getsemane. A oração no Getsemane. Porque o Verbo se fez carne e viveu momentos difíceis. E a carta aos Hebreus não excluiu o momento mais difícil, além da crucificação, do ministério de Jesus. Eu não sei se essa cantata ela vai decifrar a oração no Getsemane. Algumas decifram, outras não. Mas, irmãos, foi um dos momentos mais fortes do ministério de Jesus. Foi o seu clamor no Getsemane, a sua oração. A oração intercessória de Jesus foi ele orando pela sua igreja. Isso está descrito em João 17. Mas a oração no Getsemane, o Evangelho de João, por exemplo, não decifra, mas cita Jesus no Getsemane em João 18. Mas Mateus, Marcos e Lucas citam. A oração do Getsemane foi ele orando por ele. Vou repetir. Na oração sacerdotal que está em João 17, é ele orando por sua igreja. Mas na oração do Getsemane é ele orando por ele. Isso está escrito em Hebreus. Veja comigo, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Eu acho muito interessante, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Quando a gente vai lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, eu acho que a leitura já é autoexplicativa. Lucas capítulo 22, versículo 39, nós temos a oração citada
pelo evangelista Mateus, pelo evangelista Marcos, mas o evangelista Lucas dá detalhes muito importantes da oração do Getsemane. Lucas 22, 39 a 46 diz: então saiu, segundo o seu costume. Esse segundo o seu costume daria aqui pano para manga, eu não tenho tempo. Segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, foi para o monte orar, e os seus discípulos o seguiram. Esse hino é Bíblia, quem já identificou? E quando chegaram naquele lugar, quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles certa distância, e o texto diz: tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia orava mais intensamente. Aleluia! E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. Nós não podemos esquecer disso na Páscoa. Irmão, estou nem aí o que vão pensar, se manda falar para o irmão ou não. A mensagem tem conteúdo, tem tópico, tem texto. Isso eu quero que você diga para o seu irmão: se quiser, foi por você. Foi por você. Foi por mim. A oração mais difícil de Jesus, seu suor como gotas de sangue. Páscoa é tudo isso. Deus me incomodou, Rogério, para que não esqueçamos disso na Páscoa. Páscoa é isso. Páscoa é entender. Estamos tudo em Hebreus e parafraseando com outros textos. Páscoa é o Filho eterno. Páscoa é o Verbo encarnado. Páscoa é a oração do Getsemane, e Hebreus fala: ofereceu orações e súplicas, e foi por nós. Páscoa é o Cristo crucificado. Não tire crucificação de Jesus de Páscoa. Evangélico, não tenha medo disso. Evangélico, lembre do sacrifício da cruz da Páscoa. Nós não podemos perder essa mensagem. Jamais. Aleluia. Páscoa é o Cristo crucificado. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Fitando os olhos em Jesus, ou olhando firmemente para Jesus, ou olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, fez o quê? Vamos falar bem forte isso? Hebreus lembra que ele suportou a cruz. Eu acho interessante que fala no mesmo versículo: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador. Autor, a raiz da palavra no original tem a ver com arquê, aquele em quem tem um início, e consumador aqui no original, eu vi isso antes de vir para cá, lembrei, tem a ver com telos, que é conclusão, finalidade, propósito, e tetelestai, que quer dizer consumar. Então, quando ele diz autor, arquê, no seu original, e quando diz consumador,
Quer dizer, em quem tem a consumação, a conclusão. E a raiz é telos. E Cristo, lá em João 19, quando concluiu o seu ministério, o seu trabalho, ele disse: tetelestai, está consumado. Ou seja, a obra está concluída, a obra está completa. Por isso que ele é o autor e o consumador, que consumou, está consumado. Essa é a raiz da palavra aqui em Hebreus, é a mesma raiz de está consumado. Por isso que Pêssach, Páscoa, tem tudo a ver com a Páscoa cristã. Por isso que o maestro sabiamente, crente antigo, crente que sabe essa relação da Páscoa dos judeus com os cristãos, a Páscoa que começou na instituição lá da libertação, e o hino que eles cantaram foi Êxodo, uma das músicas mais lindas, tanto tocada. Quem cantou o Êxodo em coral aqui? Irmã Hilda, né, irmã Hilda? É um hino lindo para ser cantado. Eu vou no chão que Deus me deu. É o Êxodo. E qual a relação do Pêssach, da Páscoa dos judeus, com a fé cristã? Toda! Porque foi o sacrifício do cordeiro, o aspergir nas portas. Eu tenho um vídeo sobre isso, que deu a libertação dos filhos de Israel na noite de Páscoa. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tirarmos a crucificação de Cristo, não tem Páscoa. Se tirarmos a mensagem da cruz, da Páscoa, não tem Páscoa. Eu sei que o evangélico gosta de falar só no domingo da ressurreição, mas não tenha medo. Páscoa tem que lembrar da cruz, da morte de cruz, da via dolorosa, da coroa de espinho, dos pregos nas mãos e nos pés. Nós não adoramos a cruz, mas amamos a mensagem da cruz. Por isso que Hebreus, aí fica uns bobalhão, começar a me inspirar, tem que acabar. Fica uns bobalhão que pensa que sabe, nós não somos romanos. Não, tem que falar da mensagem da cruz, sim, irmão. Isso é fé cristã. Se tirar a mensagem da cruz, se tirar a crucificação de Jesus, estou falando de crucifixo, estou falando de crucificação, não tem Páscoa. Aleluia! O autor aos Hebreus diz: suportou a cruz. Repita comigo: suportou a cruz. Vamos lá. Suportou a cruz. Aleluia! Aleluia! Eu botei lá, irmão, botei um vídeo de 10 anos, todo ano já devem saber lá. Pastor Cláudio já tem um vídeo de todo ano, já é o 11º ano. O cabelo está pretinho, não está nem branco ainda. Eu acho que já chegou a hora de renovar. Aí vai a árvore da cruz. Eu queria saber, né? Glória a Deus. Sabe o que Paulo acha sobre isso? Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. 1 Coríntios 1:23. Qual era o tema central da mensagem de Paulo? 1 Coríntios, já pode até preparar assim, ó, vai começar a cantar já. 1 Coríntios 1:23. Olha o que Paulo diz. Eu vou ler o 22 e 23. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos pedem sabedoria, tema central da mensagem de Paulo, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Igreja, nunca pare de pregar o Cristo crucificado. Igreja, não tenha medo da cruz. Ame a mensagem da cruz. Amamos a cruz. Não veneramos, não nos jogamos, não oramos, não nos dobramos. Mas por que a gente tem medo de cruz? Que história é essa? Amamos a mensagem da cruz. Não é o que o nosso hino diz? Um dos hinos mais lindos do nosso inário. O de cruz se erigiu. Vamos lá. Dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Quem eu me ensino? Mas contemplo essa cruz. Por que eu contemplo a cruz? Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Quem ama a mensagem da cruz? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Oh Deus, levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Quantos podem glorificar a Jesus? Quantos podem glorificar a Jesus? Aleluia! 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 Páscoa é mensagem da cruz. Páscoa é falar da crucificação. Aleluia! Sim, temos que falar. E Paulo diz no capítulo 2, versículo 2: porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Ué, Paulo não cria na ressurreição? Claro que cria. Mas eu não propus saber nada senão a Cristo e este crucificado. Ou seja, eu nunca esqueci da mensagem do Cristo crucificado. Eu vivo isso, eu prego isso, e mais, já estou crucificado com Cristo. Caiu não. Não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Último maestro. Tudo em Hebreus. Quem lembra? Primeiro, o Filho eterno. Segundo, o Verbo encarnado. Terceiro, a oração no Getsemane. Páscoa, isso tudo. Quarto, é o Cristo crucificado. E quinto, é o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado. Eu ouvi o glória, tá ali. Uma pedra disse glória, irmão. Aleluia. Pela voz, quem foi? Ô glória. O Cristo ressuscitado. Mas não tenha medo de dizer crucificado. Não tenha medo de falar a mensagem da cruz, do Verbo encarnado, do Filho eterno. Mas eu tenho uma ótima notícia. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E será que Hebreus também fala disso? É claro. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Diz-nos. Foi o versículo que eu escolhi, lembra? Foi o primeiro versículo? Eu escolhi de propósito para fechar na ressurreição. Ora, o Deus de paz. Talvez eu leia de novo no final. É possível que eu receba mais membros hoje. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno
tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Então o autor aos Hebreus diz: tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus. Jesus ressuscitou. E Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Só ler os versículos, são autoexplicativos. 1 aos Coríntios 15, 4, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Depois Paulo fala no versículo 14: e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, também é vã a nossa fé. Se a igreja não crê que Jesus ressuscitou, é tudo vão. Paulo diz: se a gente não crê que Jesus ressuscitou o terceiro dia, é vã essa pregação e é vã a nossa fé. Mas nós cremos que ele ressuscitou. E Paulo diz no versículo 20: mas na realidade, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Jesus está vivo, ele venceu a morte. Por isso que Paulo fala no final do seu capítulo 15: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por quê? Porque ele está vivo, ele ressuscitou. Nós cremos no Jesus que vive e reina para todo sempre. Páscoa passa por tudo isso: o Filho eterno, o Verbo encarnado, a oração no Getsêmani, o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Celebremos, lembremos da sua morte e celebremos a sua ressurreição. A ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Jesus.